Quero cumprimentar o vereador Hélio, agradecer essa mesa e esse seminário, nessa discussão que a gente está fazendo, porque ela não se encerra. Porque muitos ataques nós estamos recebendo na educação. E cumprimentar todos os companheiros da mesa. Uma das coisas que nós temos que pensar, qual é a política pública para a educação que este governo está desenvolvendo na maior cidade do país, junto com o governador do maior estado do país. Porque problemas na rede municipal nós temos, sim, e muitos. O Cinesp, há muitos anos, faz um documento que chama Retrato da Rede, onde nós avaliamos as condições de trabalho do ano anterior. Esse ano nós estamos mudando a metodologia junto com os companheiros do DIESE, que nós vamos avaliar o ano vigente. E nessa avaliação, nós queremos fazer algumas denúncias aqui, muito sérias, de como está o ensino público do município de São Paulo. Em 2016, nós tínhamos por volta de 60 mil profissionais da educação para 950 mil crianças. Hoje, nós temos 1.150.000 crianças na educação, com 40 mil servidores da educação. 20 mil servidores são contratados de forma precarizadas, através de contratos, onde nós vemos ali que há uma perda de direito total, e você coloca várias formas de provimento desse, não é nem servidor, porque ele não é servidor, porque ele acaba não tendo direito, ele é contratado por um outro regime, dentro ali das unidades educacionais. E nós temos problemas na prefeitura que não foram sanados. Nós temos problemas de falta de funcionários, nós temos problemas com a inclusão, nós temos problemas de prédios e equipamentos, nós temos problemas de reforma, nós temos problema de formação, nós temos problemas, sim. E os problemas não foram sanados, não foram resolvidos. E a prefeitura traz para 2024 mais 25 unidades, que nós não sabemos como essas 25 unidades estão chegando. Nós não sabemos se ela precisa de uma reforma completa, a gente não sabe como que estão esses prédios e equipamentos. Então, a rede municipal é uma rede que tem dinheiro, que esse dinheiro não é utilizado integralmente na rede. O TCM já mostrou isso. Nós temos uma rede que a gente tem muitos problemas. Nós estamos passando em todas as regiões da cidade de São Paulo, em reunião, um problema seríssimo, que é uma tragédia anunciada, é a questão das árvores. E vai passando de um para o outro, de um para o outro, a gente vai esperar o quê? Acontecer uma tragédia? Teve uma árvore que de uma escola caiu na outra. Então, colocar que a rede municipal, a gente entende que a rede municipal é uma rede boa, que acolhe, que trabalha muito, mas não é uma rede que não tem problemas. Ela tem muitos problemas e de uma forma, de uma negociação com o Estado, a rede municipal abarca mais 25 unidades. E essas 25 unidades, ela não entrou no orçamento de 2024, nem o orçamento para manutenção,
não tem orçamento para a contratação de mais funcionários, não tem orçamento. Então, vai ter que se realocar orçamento de outros para colocar nessas 25 unidades. Nós precisamos denunciar que isso, essa forma que é feita, não é uma política pública que pode ser aceitável em nenhuma cidade, mas muito menos aceitável numa cidade com tantos recursos como a cidade de São Paulo. Nunca teve tanto dinheiro essa cidade. Essa cidade, hoje eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, porque essa cidade virou um canteiro de obra. Que esse canteiro de obra vai ser assim, ufa, acabou, ou ufa, meu Deus, porque tem muitas obras que não vão terminar. Isso é em unidades educacionais e também é nos nossos bairros. As crianças da nossa cidade, ela não pode ser um joguete. As crianças da nossa cidade não pode ser moeda de troca. Ela não pode ter uma situação onde, vocês estão vindo agora para a rede municipal que é melhor e que o que só importa é a escola. Não. A gente tem que fazer uma discussão com a comunidade. Nós temos que respeitar essa comunidade. E como educadores, que muitos de nós somos, nós temos que respeitar as crianças que nós atendemos junto com as famílias. Essa forma que foi feita foi desrespeitosa com crianças, com jovens e com as suas famílias, porque não houve um diálogo com ninguém. E eu acho que a prefeitura está com um sério problema de hidráulica, porque é muita coisa vazando. Vaza o IPREM, vaza agora o... Então, a gente fica sabendo tudo pela mídia que vaza. Eu acho que eles têm que mexer muito seriamente nessa hidráulica da prefeitura, porque está sério. E nós precisamos continuar essa discussão, porque o ano que vem são mais 25. Então, uma prefeitura que não investiu em prédios, equipamentos, em construção. A gente tem uma cidade que foi loteada, que está tendo um monte de construções de apartamentos e está sendo visto a infraestrutura desses bairros. No meu bairro, que o vereador muito conhece, tem um local que chama Parque São Lourenço. Em menos de 2 anos, terá quase 2.500 famílias ali morando e não tem nenhum projeto de construção de unidades educacionais, construção de posto de saúde, infraestrutura para essa população que está indo morar nessa região. Então, a nossa luta, hoje, nesse seminário, ela continua. Começamos lá atrás e vamos continuar na luta contra esses absurdos que a falta de política pública na educação do município e do Estado tem trazido severos transtornos, até psicológicos, temos que denunciar, porque os nossos colegas da rede estadual tiveram um sofrimento nesse começo do ano que foi impagável. E a prefeitura está caminhando para isso. Então, temos que ficar alertas e entendermos quem são os nossos parceiros e como reverter essa história para que isso não ocorra mais. Muito obrigado, vereador. Agradecendo, a oportunidade de ter participado também da elaboração desse seminário, junto com a assessoria, com o vereador, e esse momento é muito importante. Nós temos que combater esse desrespeito. Desrespeito a toda a sociedade. As mudanças de curso, as mudanças que essa prefeitura está fazendo, junto com o governo do Estado, está trazendo desrespeito à sociedade.
Não podemos falar em gestão democrática sem ouvir todos e todas. Nós temos que combater as fake news, porque vêm informações que não são verdadeiras e vendem para a população como se ela fosse única verdade. Nós temos que fazer esse trabalho, e esse trabalho é nosso, de companheiras e companheiros que sabem o que acontece na educação da cidade e do Estado de São Paulo. O Cinesp se coloca à disposição para esse trabalho. O Cinesp se coloca como, junto com o mandato do vereador, junto com os colegas que estão aqui, dos sindicatos, de coletivos, para que a gente possa fazer essa discussão qualificada. Concordo plenamente com o que a Fátima Antônio trouxe. Esse debate não se encerra. E se nós não tivermos ações e discutir isso, isso vai se alastrar pela cidade de São Paulo de uma forma que a gente não vai conseguir estancar. E isso eu estou falando porque, independente do tempo deste governo, até dia 31 de dezembro, dá para fazer muita coisa. Então, nós precisamos ficar bem atentos para que a cidade de São Paulo seja preservada de programas eleitoreiros que não vai dar melhores condições, e sim está dividindo o que não está bom. Eu quero aqui denunciar que a gente tem problemas seríssimos com a inclusão da cidade de São Paulo. Nós temos problemas seríssimos com o ciclo de alfabetização na cidade de São Paulo. Nós temos problemas seríssimos de quadro na cidade de São Paulo. Então, não dá para falar que a gente vai desconsiderar ou a gente já atendeu a educação infantil, porque isso não é verdade. Como a gente tem problemas também nos ciclos iniciais. E aí eu quero também denunciar que a questão da EJA é muito pior, porque a EJA, o aluno que procura essa unidade, ele quer, por questões dele, estudar naquela unidade. Estão negando esse direito a ele. E quando manda ele para uma outra escola, que não está dentro daquilo que ele necessita, nós perdemos de novo esse jovem, esse adulto. Então, temos muitas coisas para resolver na educação da cidade de São Paulo. E agregar sem uma política pública efetiva só vai ampliar os problemas que nós já temos. Obrigado, e o Cinesp se coloca à disposição. Cumprimento o vereador Hélio, né, a mesa que esteve presente, está presente. Tiago também, botemos um papo aqui na preparação. E, nesse sentido, também agradeço à assessora Adriana pela possibilidade de a gente alinhar e trazer contribuições para o debate, né? O debate está posto, e agora a gente precisa, como fomos os últimos avisados, né, a gente está se movimentando para entender como foi feita esse convênio, né? Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre o próprio CACS, né? Eu estou no CACS Fundeb, eu estou pela segunda vez, né, no CACS Fundeb do município de São Paulo, né? Na primeira vez, fui levado pelas mãos da Benê, né, uma sindicalista, e eu fiquei muito assim, elogiado, porque era a primeira vez que eu participava de um conselho, né? E então ela me colocou essa possibilidade de participar do conselho. Isso aconteceu de 2018 até
2020, que já estava ali no final daquele momento do término da elaboração do novo Fundeb. Estava se discutindo a legislação, né? Teve um mandato depois, então eu fui reeleito, fiquei até 2020, né? E, bom, aí, aprovada a lei, vocês lembram que teve um momento em que teve um mandato que foi transitório, né? Que foi 2021, 2022. O ano passado fui convidado novamente a participar e estou agora, nesses próximos 4 anos, espero estar dedicado a esse conselho, né? Até o final, que vai ser até 2027, tá? Só lembrando também, pessoal, que o conselho agora ele é composto no 3º ano do mandato do prefeito. Então, também foi uma inovação nessa novelização do Fundeb, e também não ter essa interferência política na composição do conselho, né? Tá? Então, ele vai terminar no terceiro ano, vai ser eleito um novo, né, no 3º ano do próximo mandato do prefeito, tá? Bom, rapidamente, eu não vou ficar aqui passando, mas é importante a gente falar um pouco da composição, porque hoje o Conselho ele tem representantes além dos servidores, né, de várias áreas, mas também da sociedade civil, né, de pais, né, da nossa comunidade escolar, de representantes do CRES, de estudantes. Temos também no nosso Conselho também representantes da comunidade indígena, né? Então, que também traz para nós uma série de contribuições, tá? E, bom, o novo Fundeb enxugou um pouquinho o número de participantes, tá? Mas ainda é um conselho que tem como missão assim, fazer uma atuação forte em relação, principalmente, a como a administração, cobrar da administração, como ela faz o uso dessa verba, tá? Então, acompanhamento e o controle social, como diz o próprio nome do fundo, tá? Bom, eu queria também retomar um pouquinho, rapidamente, né? Porque o Tiago já falou algumas coisas, eu queria só, basicamente, falar de outras, né? A questão do fundo, ele é permanente, né? E uma reivindicação foi atendida, né? Desde o Fundeb, lá atrás, né? Fundef, que é a maior participação da União, né? E aí, então, está prevista aí de 2021 passado, começou em 12%, e chegar em 2026 com 23%. Tá? Também foram criadas diferenciações em relação à quantificação do valor aluno, né, por ano. Então, tem, primeiro, uma quantificação que é em função da contribuição das cestas de impostos, que seria o que chama de valor aluno ano final, né? Mas também e esse valor ele tem que ser, no minimamente, ele tem que ser atendido. Então, a União vai complementar esse valor, tá? Depois foi também criado um valor, e aí é que dá a diferença também, apesar de serem, vocês vão ver, apesar de serem diferentes estados, né, digamos assim, vão ter diferentes valores, que é do valor aluno total, né? Porque aí sim, você, além das cestas de impostos do Fundeb, a gente vai ter também outros impostos, no nosso caso, municipais, mais importantes municipais, e no caso do Estado, aqueles mais importantes do Estado. Uma inovação também, com o Fundeb, novo Fundeb, foi a criação do VAR, que é o valor aluno ano resultado. E qual que foi a ideia desse valor aluno, né? É que, inclusive, assim, trazendo um pouco as experiências do que aconteceu no Ceará, né? De como foi aplicado o dinheiro em alguns municípios, né? É assim, o fundo ter determinado 2,5% para contribuir com aquelas redes que estão diminuindo a desigualdade, tanto socioeconômica como também a desigualdade étnico-racial, no desempenho de aprendizagem e também no atendimento, né, na melhoria da demanda do atendimento. Tá? Então, essa é uma inovação importante, né, porque vai na direção, no sentido da questão de ter o aluno qualidade. Tá? Esse ano, a gente já está já está sendo distribuído esse valor do VAR, né?
E um levantamento que a gente faz é que dos municípios do estado de São Paulo, 27% já estão recebendo esse valor, inclusive a capital de São Paulo. Tá? Agora, nesse momento, por enquanto, foi ajustado um período, né, dessa avaliação, que foi 19 e 20. Tá? A partir do ano que vem, a gente vai começar os resultados das avaliações de 2023 e 2024. Tá? Outra questão também foi o maior uso desse repasse, dessa transferência, né, para o fundo, para uso do fundo para uso na remuneração de profissionais. Tá? Então, no mínimo 70% de remuneração de profissionais. Tá? No caso de São Paulo, é bom lembrar, na cidade de São Paulo, todo o dinheiro repassado para o fundo é investido no pagamento dos funcionários. Tá? Então, esse ano, eu vou mostrar os números, né? Daqui a pouco alguns dados, né? A gente vai ter 100% do valor repassado foi aplicado em remuneração de profissionais da ativa. Não pode ser servidores, né? Servidores da aposentados. Tá? Bom, só para a gente, números preliminares, alguns dados. Vou trazer alguns dados também numa sexta-feira, assim, para não deixar o pessoal... mas, assim, para a gente ter uma ideia dessa diferença que tem entre São Paulo e a cidade, né? O estado e a cidade. Né? No estado, o valor aluno total, né, está em torno de quase R$ 12.000. Né? E na cidade de São Paulo, em torno de 18 mil. Isso aí foram os valores do último quadrimestre do ano passado. Tá? Para esse ano, para esse primeiro quadrimestre, o valor para o Estado está um pouco, 12.500 aproximadamente, né, por aluno, e na Prefeitura é um pouco mais de 19. Tá? Normalmente, esse valor ele vai acompanhando ao longo do ano, mas o primeiro, lá, que é o VAT, ele vai sendo reajustado, tá? A cada 4 meses, em todas as redes, todos os municípios e estados do país. Como eu falei, então, é usado em remuneração, 100%. Em média, pessoal, o ano passado se pagou 62 mil funcionários. Tá? A gente tem um problema de atualização dos dados da prefeitura, né? Mas, em dezembro, por exemplo, foram pagos 69 mil funcionários, tá? Servidores públicos da ativa. A maior parte, professores, né? Mas também diretores, coordenadores, pessoal de apoio técnico, né? Então, ATEs, etc. Tá? Bom, rapidamente, aí, pessoal, eu só queria, nessa tela aqui, não vou ficar falando dos números, mas é importante assim, olha, a gente verificar o quanto que a prefeitura contribui com o fundo, que é 20% de uma cesta de impostos, né? Que os principais são o IPVA, o ICMS, né? E quanto ele recebe de volta, né? Então, por exemplo, São Paulo ele repassa para esse fundo da ordem de 2,8 bilhões ano passado, mas retornou 6,600 aproximadamente, né? Por quê? Porque é a lógica do fundo, né? Quer dizer, pelo número de alunos. Como São Paulo tem uma rede que tem um peso grande de número de alunos, o dinheiro que volta para o fundo do município, Fundeb do município, a conta Fundeb é maior, tá? Então, quer dizer, São Paulo contribuiu com um valor X e voltou 3,6 bilhões a mais, né? Então é importante também a lógica desse fundo, tá? Que também já era a lógica do Fundeb, tá? Bom, no ano passado a prefeitura gastou com remuneração 7 bilhões, tá? Um pouco mais de 7 bilhões. O que significa 7 bilhões? Né? No orçamento da prefeitura, significa 1/3 do que se investe em educação. Tá? E, em termos de pagamento de remuneração do pessoal da ativa, 2/3 da remuneração. Então, um peso muito grande, né, no orçamento da prefeitura, o Fundeb tem. Então, esse é o foco principal quando se fala no Fundeb. Né? E por isso que também no termo de convênio aparece a questão do Fundeb, cujos números o Tiago passou. Né? Porque ainda o Fundeb é um dos recursos que compõem o gasto e investimento em educação, né, muito grande. Tá? Bom, eu só não queria ficar só nos números, eu queria fazer umas reflexões. Tá?
e eu vou me basear no estudo que foi feito lá atrás com as escolas que foram municipalizadas no início do século, tá? E a gente vai ver, e eu vou atualizar isso, a gente vai ver que essas reflexões e essas conclusões ainda têm impacto hoje, né? O professor Militão, que é da Universidade de Marília, né? Ele nos seus estudos sobre o primeiro momento de implantação do Fundeb, né, o repasse do Fundeb, para a municipalização das escolas de São Paulo, ele chegou à conclusão que houve a prevalência dos convênios de parceria sobre a criação de rede própria, então foram feitos convênios, e a partir daí se criou uma rede própria de ensino fundamental. Por quê? Porque a maioria dos municípios investia na educação infantil, né? Tá? Então, à medida que vai absorvendo as escolas, foram absorvendo as escolas municipais e municipalizando, né? As escolas do Estado e municipalizando, eles foram tendo que criar uma identidade própria, né? Uma outra conclusão que ele chegou, essa adesão se deu muito pelo enfoque do Fundeb, pelo enfoque economicista, tá? Desconsiderando aquilo que se fala aqui, né? As crianças, quem são, qual o contexto dos bairros em que estão essas escolas que foram municipalizadas, né? Outra conclusão que ele chegou é que essa municipalização se deu muito em cima das séries iniciais. Isso aconteceu porque foi no começo do século. A maioria, né, já tinha essa segmentação entre ensino fundamental 1 e fundamental 2. E no processo de municipalização, se deu prioridade ao ensino fundamental 1, né, aos primeiros 4 anos do ciclo. Tá? E houve, então, uma desaceleração das taxas de crescimento da educação infantil. Essas redes começaram a priorizar o ensino fundamental 1 e depois o ensino fundamental 2, né? Desconsiderando que já havia necessidade de uma demanda maior de investimento na educação infantil, né? Que o Tiago muito bem falou sobre isso. Tá? Eu vou tentar atualizar essas informações, essas conclusões do professor Militão, porque acontece hoje. Tá? Em relação à questão dos convênios, né, a gente vê também que é um convênio feito a toque de caixa. Tá? Ele foi firmado, né, como eu falei, nós somos os últimos a saber. Né? Esses convênios, a história desses convênios na nossa rede, elas mostram uma descaracterização, acaba descaracterizando a rede municipal de ensino. Como foi falado pela mesa, nós temos uma característica de ser uma rede acolhedora, né? Tá? Mas a gente precisa, aos poucos, depois ir trazendo, por exemplo, as creches que estão conveniadas, trazer para nós. Tá? Outra questão também é a questão da adequação curricular, né? Então, a gente tem que pensar que tem a questão econômica, mas tem também a questão pedagógica. Tá? Outra questão também que eu queria trazer aqui é sobre a adesão municipal pelo enfoque economicista. Só mostrar ali que o convênio foi feito em cima do Fundeb, né? E depois são reembolsos que a prefeitura vai fazer. Tá? E aí a gente fica pensando se o convênio teria que ser assim, né? Isso teria que acontecer assim. Tá? Eu só comentando uma coisa também, o cálculo que vai ser passado do Fundeb é pelo Fundeb do Estado. Tá? Se a gente fizer um cálculo aí pelos 13 mil crianças que o secretário fala, né, vai dar os 144 milhões para esse ano. Tá? Ok? Sobre a questão da perspectiva economicista, né, a gente tem que pensar também que são desconsideradas necessidades da própria rede, como foi falado pela mesa. Né? Então, é interessante a gente trazer prédios, né? Mas é interessante também a gente trazer esses prédios, o que está sendo municipalizado, para ter a nossa identidade também. Né? Tá? São redes distintas, e esse trabalho vai ter que ser feito. Tá? E também, hoje, a questão do deslocamento, né, de professores. O que está acontecendo hoje é um deslocamento de professores e pessoal de apoio. Tá?
Então, nesse momento, como ainda os professores concursados estão chegando, né, ainda estão passando pelo exame médico, o processo do concurso todo para tomar posse, o que a gente vê é que foi feito no começo, aí um rateio, né? Então foi tirado o pessoal de apoio, professores, para compor essas escolas, tá? Eu queria também falar sobre a questão da segmentação do Fundi 1, tá? E Fundi 2, né? Quer dizer, a hora que a gente incorpora o ensino fundamental 1, a gente, no caso da prefeitura, por exemplo, está desconsiderando a forma como os ciclos são implementados aqui, né? A gente tem um ciclo de alfabetização, que são 3 anos, depois mais 3 anos de um ciclo intermediário, né? Isso está sendo desconsiderado, porque vai ser até o 5º ano só, tá? E o ciclo intermediário vai até o 6º. Bom, eu só trago aqui sobre a última e vou concluir então, tá? O que vai acontecer se a prefeitura começar a também trazer convênios de ensino fundamental, começar a levar um dinheiro, né, que poderia ser aplicado na educação infantil, dotando as escolas de servidores, né? Eu não quero falar em recursos humanos, mas servidores, né? Com mais formação, agregar as escolas dos convênios, que são as creches, né? E também a gente sempre fica naquela questão de não estar investindo na EJA, né? Então, esse é um ponto também que eu queria trazer aqui para o debate, tá? E com isso eu queria concluir esse primeiro momento aqui, tá? Obrigado. O Soeiro fez uma questão. O Soeiro é aqueles alunos que chegam e falam, professor, aquela pergunta que ele pouco se preparou, né? Na verdade é o seguinte, não é uma discussão que a gente tem levado, mas eu já até queria convidar todos. Nós vamos fazer no CACUS Fundeb um seminário, e eu vou levar essa questão de estudar. A gente fez alguns levantamentos quando a gente estudou a lei novo Fundeb, né? E essa questão do custo aluno qualidade inicial, a gente acabou não se apropriando muito. Mas eu acho que é uma oportunidade de a gente levar alguém para que os conselheiros também, né, se apropriem dessa ideia. E desde já eu vou divulgar essa questão desse seminário, tá? Bom, para finalizar, né, que eu acabei também um pouco mais de tempo até quando eu estava falando, né? Eu tinha colocado até nas minhas conclusões, assim, que é a questão do diálogo, né? E nesse ponto, eu creio que o CACUS Fundeb também é uma possibilidade daqui do município, né? E do Estado também, né? Sejam espaços que, por ter uma representatividade de todos os segmentos, servidores e também das comunidades, né? Estudantis da cidade, né? A possibilidade de diálogo, né? De conversar. Então, essas questões que a gente foram trazidas para essa discussão aqui, elas acontecem por conta de não ter essa interlocução, né? E no caso também, né, algo que eu queria me situar um pouco mais em relação a isso, mas o tempo aqui é muito, ele urge, né? O tempo ele passa muito rápido, mas essa questão mesmo pedagógica, né? Essa questão de que são duas redes com elaborações pedagógicas diferenciadas, né? E que no momento que uma rede cambia com outro nessa mudança de escolas, essas questões mexem com a identidade de cada uma. Eu pontuei a questão dos ciclos, né? Como são configurados na prefeitura, né? Mas há outras questões, né? E questões de elaboração de currículo, né? Sobre temáticas antirracistas, temáticas étnico-raciais, de gênero, etc., tá? Que hoje estão presentes nas escolas, né? Então, eu tinha colocado como uma consideração final assim, falar dessa importância desse diálogo, desse debate, e agradecer a oportunidade de ter podido contribuir com alguma ideia para esse debate, tá? Obrigado. Obrigado, Emílio. Tiago. Boa noite a todas as pessoas presentes. Tiago fez uma pergunta: qual etapa do ensino merece a melhor atenção da prefeitura, né?
E aí a gente falou da educação infantil aqui, essa terceirização que ocorre, é crescente, a entrega de prédios, né? A prefeitura entrega prédios novinhos para convênios e está pegando prédio que a gente não sabe nem em que condição está. E nada disso passou nem pela Comissão de Educação desta casa, nem pela Comissão de Finanças e Orçamento. O Cinesp acompanha todas as comissões, então posso falar com propriedade de que essa discussão não apareceu lá. E a minha proposta hoje, para esta noite, para que o vereador possa ver as possibilidades, seria levar para as comissões a proposta de audiências públicas em relação a este tema, porque a gente precisa fazer essa discussão chegar a quem é de direito, que é a população que vai receber esse serviço que a gente não sabe. Tiago falou do impacto financeiro, então, se tem impacto financeiro, a população também precisa saber, porque é ela que contribui com os impostos desse município. Tá bom? Então, deixo aqui essa proposta e felicito a todos vocês que estão aqui juntos nessa luta, que não vai ser fácil, não vai ser para 2024 apenas, a gente tem aí essa indicação de 2025, então é uma construção de uma discussão, de uma movimentação para que a gente encerre com essa terceirização da educação infantil, porque a gente tem muitos profissionais bons, sim, na educação infantil terceirizada, mas o que a gente defende aqui é educação pública de qualidade e com provimento de cargos através de concurso público. Então, é essa mensagem que eu deixo hoje. Obrigada. Obrigado, Letícia.